Olá, tudo bem? Eu sou o professor Cleonaldo, professor de Direito Civil e de Direito Agrário. E um dos temas relevantes para o estudo da disciplina Direito Agrário é a classificação da propriedade rural, consoante o que estabelece a Constituição Federal de 1988, vez que o constituinte originário abandonou algumas definições previstas no Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dentre elas, as expressões latifúndio e minifúndio. Nesse sentido, cabe uma análise do inciso 26 do artigo 5º da nossa Carta Maior, que tutela a pequena propriedade rural contra constrição judicial, bem como uma apreciação do artigo 185 da Constituição Federal, que tutela a pequena, a média e a propriedade produtiva contra a desapropriação para fins de reforma agrária. Inicialmente, eu quero então fazer uma breve análise do artigo 185 da Constituição Federal, que estabelece que são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra, e do mesmo modo, também é suscetível de desapropriação para fins de reforma agrária a propriedade produtiva. Olha, o que a gente então precisa entender é o que estabelece então esta lei, que definiu o que é pequena propriedade, o que é média propriedade e o que é propriedade produtiva. E isso consta na Lei 8.629, de 1993, de 26 de fevereiro de 1993. E esta lei estabelece em seu artigo 4º, primeiro, ela define o que é imóvel rural, trazendo a redação que consta também no Estatuto da Terra, ao definir que o imóvel rural é o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial. E o que nos interessa é que o inciso 2º desse artigo 4º estabelece que a pequena propriedade rural é o imóvel rural de área de até 4 modos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. Então, se um imóvel tem área de até 4 modos fiscais, ele é considerado pequena propriedade rural. Se este imóvel tem área média superior a 4 modos fiscais até 15 modos fiscais, esse imóvel será considerado média propriedade rural. Agora, se o imóvel tem área superior a 15 modos fiscais, portanto, este imóvel será considerado um grande imóvel rural, uma grande propriedade rural, e se for improdutiva, pode ser aí desapropriado para fins de reforma agrária, tá bom? Então, olha, o que é módulo fiscal? Então, o que a gente tem que perguntar quando realizar esse estudo é o que é módulo fiscal. E esse instituto é tratado no artigo 50, inciso 2º, parágrafo 2º do Estatuto da Terra, que compreende aí, que a gente pode extrair a partir da interpretação desse artigo, que o módulo fiscal é uma unidade de medida em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA para cada município, levando-se em conta alguns fatores, dentre eles o tipo de exploração predominante no município, como o caso de hortigranjearia, cultura permanente, cultura temporária, pecuária ou florestal, a renda obtida no tipo de exploração predominante e outras explorações existentes no município, que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada. Então, é isso aí que será considerado para a definição do módulo fiscal. E se você quer saber mais claramente, por exemplo, o tamanho de um módulo fiscal no seu município, basta você entrar lá no site da Embrapa ou do INCRA que você vai obter essa informação de forma bastante objetiva. Por exemplo, o município onde eu moro, aqui em Teixeira de Freitas,
o módulo fiscal tem 35 hectares. Então, aqui em Teixeira de Freitas, uma propriedade rural será considerada pequena se ela tiver até 140 hectares. O município de Salvador, o módulo fiscal tem 5 hectares, apenas 5 hectares. Então, lá em Salvador, a propriedade será pequena se ela tiver até 20 hectares. Geralmente é assim nas capitais, como São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Espírito Santo, o módulo fiscal tem 7 hectares. E isso é importante. É importante a gente saber isso porque a Constituição ela protege a pequena propriedade rural, por exemplo, contra a penhora. A pequena propriedade rural ela é impenhorável. E só para ficar claro, o valor do módulo fiscal no Brasil varia entre 5 e 110 hectares, a depender do município. Então é bom sempre que você consulte o site oficial do INCRA ou da Embrapa para saber qual é o valor do módulo fiscal em seu município. E assim nós vamos fazer aqui a análise do inciso 26 da Constituição Federal, que estabelece aí, portanto, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. E este inciso 26 da nossa Carta Maior, do artigo 5º da nossa Carta Maior, preceitua que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, e nós já verificamos que existe uma lei que definiu, que é a Lei 8.629, de 1993, assim definida em lei, desde que trabalhada pela sua família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Então, a priori, a gente já tem que analisar aqui que esse inciso, ele traz uma condicionante. Desde que seja trabalhada pela sua família, a pequena propriedade rural, ela não será objeto de penhora. E uma segunda condicionante é que não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Então, a gente pode analisar aqui, de forma simplória, que se o débito for decorrente de uma outra atividade, esta propriedade rural ela pode ser penhorada, ela pode ser objeto aí de penhora, né? Pode ser objeto aí de penhora. Só que não foi esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No recurso especial 1.591.298 do Rio de Janeiro, esta questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça sob o fundamento de que o executado não residia no imóvel e que o débito não se relacionava à atividade produtiva. Olha, primeiro o inciso 26 da Constituição, do artigo 5º da Constituição Federal, não exige que o executado resida no imóvel, exige apenas que aquele imóvel seja trabalhado pela família, pelo executado e pela sua família. A exigência é essa. Agora, a segunda exigência realmente consta, como eu já mencionei, consta de que o débito se relaciona à atividade produtiva. Só que para o ministro relator Marco Aurélio Belize, esse argumento também ele é irrelevante, porque deve ser considerada a relevância da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar. O STJ conferiu aí ampla proteção a esta pequena propriedade rural e entendendo que o dispositivo constitucional não admite que se efetive a penhora da pequena propriedade rural para assegurar o pagamento de dívida oriunda de sua atividade agrícola. Com mais razão ainda, há que se reconhecer a impossibilidade de débitos de outra natureza a viabilizar a constrição judicial do bem do qual é extraída a subsistência do agricultor e de sua família. Por exemplo, um agricultor ele está precisando de um crédito para comprar uma caminhonete no intuito de doar essa caminhonete para sua filha. E aí ele dá aquela pequena propriedade que ele possui, ou seja, ele só possui esta pequena propriedade, em hipoteca, em garantia hipotecária, e neste caso, o banco, mesmo assim, ele não vai poder penhorar este bem, mesmo sendo decorrente de uma outra dívida. Foi este o entendimento consolidado aí pelo Superior Tribunal de Justiça, dando, portanto, ampla proteção à pequena propriedade rural. Agradeço aí pela atenção de vocês e, se possível, dê o like aí no vídeo, tá bom?
Saúde a todos, fiquem com Deus, um abraço fraterno.